Olá, meus amores, tudo bem? Vamos continuar nossa aula hoje de gênero textual. E aí a gente vai continuar na mesma linha de pensamento da semana passada. A gente vai continuar em histórias em quadrinhos. Mas hoje eu trouxe uma história em quadrinho para a gente estudar especificamente sobre ela. E o porquê disso? Porque a gente está avançando cada vez mais e a gente precisa ter o pensamento crítico, a gente precisa ter esse senso crítico diante da sociedade, né? Em que a gente está inserido. A sociedade pede isso da gente. Então, escolhi essa história em quadrinhos justamente por causa disso, para despertar esse pensamento crítico e da gente poder conhecer também outros mundos das histórias em quadrinhos, tá certo? Vocês sabem que como professora de gênero textual sempre pedi esse senso crítico de vocês e não vai ser agora, essa pandemia, que eu vou deixar de lado. Então, por isso, sempre pensando no que é melhor para vocês, eu escolhi esse assunto. E aí a gente viu que as histórias em quadrinhos são histórias enfileiradas, né, horizontalmente ou verticalmente, e são narrativas. Só que aí a gente viu semana passada, na aula, a gente conseguiu falar sobre um pouquinho da Turma da Mônica, a Turma do Pererê. E aí também a gente não conseguiu citar outras histórias em quadrinhos. Tem umas muito famosas também, que deve ser mais conhecida dos meninos, que são as histórias de quadrinho do mundo da Marvel, né? Só que aí eu não busquei nenhuma história em quadrinho desse tipo pra gente. Eu fui buscar um pouquinho da história da Mafalda, tá? Porque chama muita atenção. Né? A história em quadrinho da Mafalda conta a história de uma garotinha inquieta e rebelde que constantemente ela questiona assuntos como racismo, política, valores e outros. E além dela sempre estar preocupada com o ser humano, ela sempre está querendo também o prol da saúde, da paz do mundo, desculpa. Então ela se preocupa muito com o ser humano, o que eu sinto, o que você sente, e também ela se preocupa com a paz mundial completa, tá certo? Então, a Mafalda, ela foi criada por um cartunista argentino chamado Joaquim Salvador Lavado no ano de 1964. E ela se tornou conhecida mundialmente por causa disso, por causa das críticas sociais que ela consegue trazer dentro das tirinhas, mas com um tom de humor. É como se fosse uma crítica social bem-humorada, né, que a gente precisa, na verdade, ter o olhar de crítico social para poder entender o que essa tirinha passa. Porque se eu leio a tira e não dou valor para o conteúdo que ela traz por trás, eu não consigo identificar a crítica social que ela está trazendo. Então, a gente precisa ter esse discernimento de ler, compreender o que é a crítica social que ela está fazendo. A Mafalda, ela não foi criada, né, para ser uma história em quadrinho. Ela foi criada por uma estratégia de marketing, né? O Kino, o cartunista que criou ela, foi uma estratégia de marketing que ele fez para uma empresa chamada Mansfield. Tá? E a empresa era uma empresa de eletrodomésticos e os eletrodomésticos precisavam aparecer dentro das tirinhas. E a única escolha, né, escolha não, a única ordem que colocaram no Kino, que é o cartunista, era que os nomes dos personagens se começassem todos com M, por causa da empresa, Manchesterfield, e que todos os aparelhos domésticos aparecessem de acordo com a estética dos aparelhos da empresa. Tá, e aí essa propaganda, essa estratégia de marketing não foi muito bem sucedida e logo depois a empresa acabou colocando a Mafalda de lado. E aí Kino resolveu apresentar a Mafalda para o maior jornal de circulação da Argentina e conseguiu com que Mafalda fosse publicada. Mas quando o jornal argentino, que era chamado Diário Clarim, ele acabou cortando o elo com a Mafalda quando descobriu que a Mafalda já foi uma estratégia de marketing e por eles não compactuarem, né, com isso, eles acabaram cancelando o contrato que ele tinha com as tirinhas da Mafalda. Tá? Então foi somente em 1964 que Kino conseguiu dar vida à Mafalda, pois ele conseguiu publicar 3 tirinhas e aí ele conseguiu, né, por ele mesmo, publicar na revista de Gregório, um humorista, e por ele mesmo ele conseguiu com que as tirinhas explodissem e ficassem mundialmente conhecidas, tá? Então aí foi o famoso caso da Mafalda. Ela foi criada
para ser uma estratégia de marketing, acabou não funcionando. Tentaram colocar num jornal, no maior jornal da Argentina, também não conseguiu resultado. E aí, quando o cartunista Elquino, ele expõe as 3 tirinhas da Mafalda na revista, né, de Gregório, que era de humorista, e aí ele consegue a ascensão que a Mafalda tanto merece e reconhece hoje, tá certo? E aí, quando Mafalda ganhou vida, né, que ela teve essa explosão, o Quino decidiu que a Mafalda, ela seria um personagem criada dentro de um contexto pós-Guerra Fria. Por quê? Porque ela ia trazer dentro das tirinhas as ideias desse mundo recém-globalizado e capitalista, né? Sempre dentro de um tom crítico e questionador, diante das coisas que iam acontecer no mundo, sem deixar o humor de lado. A Mafalda estourou internacionalmente do ano de 1969, tá? E diante disso ela foi traduzida para mais de 30 idiomas e ganhou vida aqui no Brasil, né, numa revista do Rio de Janeiro. E foi muito importante quando a Mafalda chegou aqui no Brasil, porque a gente vivia basicamente um contexto histórico parecido, né? E ela traz essa crítica social que a gente tanto vive hoje, né? Não é comum ver tirinhas de Mafalda em redes sociais, às vezes sendo até meme, né, para a sociedade, e sempre dentro desse contexto histórico. E uma coisa que eu acho que eu acabei esquecendo de comentar, a Mafalda, ela fez tanta essa explosão por ser uma criança de 6 anos que tinha esse senso tão crítico. E mesmo abordando contextos sociais, temas sociais, ela nunca conseguiu deixar o humor de lado, né? Então sempre tinha aquele tom lúdico. Tanto que muita gente fala aquela frase pra Mafalda: seria cômico se não fosse trágico. Então, por ser verdade, a gente não consegue achar a graça, né? Então, tá aí a importância da Mafalda e da gente compreender a Mafalda. Aí vocês me perguntam, professora, a nossa atividade vai ser sobre o quê? A nossa atividade, né, vai ter algumas perguntinhas que a gente vai responder de acordo com a história da Mafalda. Então, vocês só vão conseguir responder algumas perguntas assistindo aqui o vídeo, tá certo? E outras 2 perguntas vão ser de acordo com tirinhas de Mafalda. Porque o que é o nosso gênero textual? Ler, interpretar e compreender. Não é verdade? Não haveria valor, não haveria significado se eu desse um exercício só para vocês responderem. Quem é Mafalda? Quem foi o criador da Mafalda? Então, isso não vai trazer significado constante. Lógico que vocês precisam entender um pouquinho da história da Mafalda, mas o principal é a gente focar na interpretação e na compreensão dos textos. Eu preciso agora, quando eu for fazer o exercício, parar e desenvolver o meu senso crítico, tá? Eu separei aqui pra vocês uma historinha da Mafalda. Eu vou colocar aqui na tela, mas eu coloquei aqui pra mim só pra me ler. Deixa eu dobrar aqui. E a gente vai tentar buscar esse senso crítico juntos, tá certo? Pra gente finalizar aqui. É uma historinha, tá? De 4 quadradinhos. Eu vou tentar colocar na tela pra ver melhor pra vocês, tá certo? 1, 2, 3, 4. E aí, no primeiro quadradinho, a gente tem aqui um senhor e uma senhora. Como é que eu leio história em gibi? Primeiro, eu preciso entender os elementos, tá? Então, se eu vejo um homem e uma mulher, logicamente, eu acredito que é o pai e a mãe da Mafalda. Não tem dizendo aqui pai e mãe da Mafalda, mas eu preciso ter esse senso e essa visão para poder identificar, tá certo? Não sei se tá focando. Ai, sempre quis fazer isso. Vamos lá. Tá? Então, no primeiro quadrinho, o homem fala: comprei 3 entradas para irmos ao teatro infantil. E a mulher fala: que ótimo. Aí, no segundo quadradinho, ó, eu tenho a Mafalda escutando, né? Eu acho que ela estava chegando e acabou ouvindo o que estava acontecendo. E aí, o homem fala: acho que a Mafalda vai gostar. São todos bons atores e dizem que o espetáculo é muito divertido. E aqui Mafalda entra e encontra aqui com o casal, né? E aí o pai fala: ei,
Mafalda, adivinha onde vamos te levar? Aí ela responde, já ouvi, ao Congresso, né? Seria cômico se não fosse trágico. Por quê? No segundo aqui, no terceiro, desculpa, não, no segundo, perdão, no segundo, ele fala o quê? São todos bons atores e dizem que o espetáculo é muito divertido. Infelizmente, num país que a gente vive, não só no nosso país, mas em outros países, nós temos os nossos políticos classificados como os atores mentirosos, né? Que o Congresso, lá onde acontecem as reuniões, é um circo. Então, assim, é isso que a Mafalda traz dentro da historinha dela, tá? Ela fala de política de uma forma engraçada, né? Tem um humor aqui dentro, mas ao mesmo tempo ela fala, se é engraçado, se é divertido, se são bons atores, então os políticos não são políticos de verdade, tá entendendo? O senso crítico que a Mafalda traz. Então a nossa lista de exercício vai ser isso. Vocês vão ter que ler, lógico que não, essa tirinha eu escolhi pra trabalhar com vocês. Mas lá na atividade são 3 partes. A primeira parte, só perguntas de acordo com a história da Mafalda. Quem criou, em que ano foi lançado, e entre outras. Na segunda parte e terceira, nós temos 2 tirinhas diferentes. E aí eu fiz questionamentos. Vocês vão ter que ler e vão ter que responder de acordo com a tirinha. Mas, gente, eu não quero que vocês se limitem a isso. A gente tem uma sociedade que a gente precisa ter um posicionamento, a gente precisa entender as coisas, né? Hoje em dia é tão importante. Lógico que a gente não vai ver só política, lógico que a gente não vai ver só saúde, nem só as violências, nem só as leis, nada. A gente não precisa só ver isso. Mas aí eu tô questionando a vocês, é tão importante hoje a gente ter contato com o jornal, a gente ter contato com leitura, porque aí vai enriquecer a gente, o nosso pensamento. Quando nós formos colocados em uma roda, nós poderemos dialogar de igual para igual, né? Agora imagina vocês sempre evoluindo e ficando para trás no pensamento, tá? Então, a vida não se resume só a Instagram, Facebook e rede social, tá? Então, a gente precisa buscar o nosso conhecimento sempre. A nossa aula é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da história da Mafalda, o porquê eu trouxe essa personagem tão importante para as histórias em quadrinhos, porque é isso que ela quer despertar na gente mesmo, no nosso senso crítico. Eu particularmente acho hilário e acho uma coisa linda, né, o que o cartunista aqui não conseguiu fazer através da Mafalda, porque ele consegue tocar em assuntos tão delicados da sociedade de uma forma tão leve, tá? E eu preciso que vocês abram a mente de vocês para conseguir enxergar todo esse senso crítico. Para quem ainda tiver dúvidas ou não conseguiu entender, tenta assistir o vídeo um pouquinho mais devagar. Eu sei que eu falo rápido às vezes, mas se ainda assim restar dúvida, me procura. Não hesite em falar comigo que eu vou estar sempre a disposto de vocês, tá certo? Qualquer coisa é só me procurar. Então, beijos e tchau!